Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Como vocês podem ver, eu já comecei a arrumação aqui do meu novo orquidário. Ele já foi terminado, tá com sombrite. É um orquidário bastante grande aqui, pega muita luminosidade. Agora são 7 horas da manhã e eu já estou aqui mexendo em tudo. Então eu irei padronizar todo o meu cultivo aqui pendurado com madeiras, porque eu acho que as orquídeas vão muito bem em tronquinho. Eu planto nesse tronquinho de peroba, então vai muito bem. Ali vão ficar algumas orquídeas que estiverem floridas para exposição. Vou colocar mais estantes aqui, vai ficar bem legal. Aqui vão ficar na borda todas as denfalls, que precisam de mais luminosidade, dendróbios, denfalls, que é uma coisa que eu gosto bastante. Oncídios estão naquela parede lá, que eu mostro para vocês direto lá, que é na minha garagem, né? E esses vasinhos também vão sair, porque tá ficando ruim de regar aqui. É tudo uma experiência de padronização que eu quero fazer aqui. E tudo que for de barro vai ficar na parede aqui. Depois eu vou passar uma tinta nesse rasgo que fez aqui para colocar o negócio para não poder regar. Aqui tem uma fonte que daqui a pouco ela vai ligar automaticamente. Aqui é meu filho que já veio e tomou banho nela, né? Porque ele que inaugura as coisas aqui. Eu coloquei aqui para ele não bater a cabeça naquela pedra, porque é uma danação. E aqui vai ficar as bancadas, onde vou expor vou colocar algumas plantas também. E o estúdio onde eu vou gravar vai ficar perto daquela árvore lá, para não ter bagunça aqui dentro do orquidário. Aqui todas essas sujeiras vão sair, que agora eu estou começando a arrumar. E eu vou retirar tudo aqui que tiver sujo, para que fique melhor a organização aqui. A visão geral desse orquidário, ele tá ali, ó, tem a piscina lá. Lá é o orquidário onde eu vou expor as plantas que estão floridas. E dessa parte aqui é o orquidário completo aí, onde as minhas meninas estão de casa nova, né? Estão de casa nova, para que elas tenham mais florações, para que elas se recuperem melhor. Porque lá o vegetal era muito fechado. Não que você não possa cultivar suas orquídeas debaixo de coisas sacadas, né? Pode cultivar suas Phalaenopsis, mas como eu tenho muita planta que veio para recuperar, então tinha muita planta debilitada. E como elas estavam muito na sombra, esse processo é mais demorado, né? E agora na luminosidade, eu posso regar mais, vai pegar mais luz, então elas vão responder melhor a questão da reabilitação delas. Então o orquidário está todo em construção ainda. A parte pior era fazer essa cobertura aqui, né? Que eu acho que ficou muito bonita aí. E aqui vou manter o gramado, para manter uma umidade imensa aqui, além da fonte, que ela está programada para ficar ligada das 9 da manhã até as 4 da tarde. Então já vai manter uma umidade. Esse gramado aqui vai ficar sempre molhado. Aqui também vou colocar umas plantas aqui na parte de baixo, atrás aqui, não sei quais ainda, como é que vai ficar, que tem que ser planta baixa para não prejudicar aí a altitude das minhas Phalaenopsis. Eu estou colocando elas agora num espaçamento maior, para não ter incidência de pragas, agora que elas estão desprotegidas do telhado, então eu não posso ter pragas aí. E aí eu vejo melhor, né? Quando essas folhagens estiverem maiores, porque as minhas Phalaenopsis são tudo de porte grande, então quando as folhagens estiverem maiores, elas vão cobrir aí quase todas as paredes. Aí quero pôr umas samambaias penduradas, fazer tipo um jardim, né, de folhagens com as Phalaenopsis. Quando tudo isso aqui estiver florindo, eu vou passando para lá e aqui vai ficar muito bonito. Mas o assunto de hoje não foi nem o orquidário, só estou passando aí uma atualização, mas vão haver várias atualizações aí. A questão que eu vou falar com vocês hoje é sobre adubação. Então, nós usamos, você sabe que eu uso todos os adubos da Forte, né? Eu uso o manutenção, eu uso também o floração, eu uso o Forte equilíbrio e uso o Forte crescimento, que ele tá lá. Além disso, eu uso o Vita Gold, né? E uso o enxofre para eliminar aí possíveis ataques de pragas
na minha coleção, no meu cultivo. Mas eu queria falar para vocês que a adubação em si só, ela não faz com que a maneira que você cultiva suas plantas, ela sane esse defeito de você cultivar suas plantas. Então, para que a adubação tenha resultado nas suas plantas, o seu cultivo ele tem que ser um cultivo também tem que ser um cultivo bom, entendeu? Você tem que dar para sua planta luminosidade, rega e um ambiente onde ela possa se sentir segura. Eu falo isso em questão de como você vai replantar num vaso, e um ambiente que ela se sinta saudável para que ela possa enraizar, emitir novas folhas, emitir novas raízes e consequentemente novas florações. Então a adubação em si só não vai corrigir o defeito do seu plantio, não vai corrigir o defeito da forma que você cultiva. Então a adubação por si só, ela não vai fazer milagre na sua planta. Então é um conjunto de coisas que você tem que fazer para que a adubação surta efeito nessas plantas. Um cultivo padronizado, escolher o melhor substrato para a sua região, onde você possa garantir que a sua rega seja uma rega eficaz, que não venha ficar com as raízes muito secas e que não venha ficar com as raízes muito úmidas, porque nenhuma orquídea consegue sobreviver a excesso de umidade. Ela não consegue sobreviver a excessos de umidade e nem a excessos de luminosidade, muito menos excesso de adubação. Então, para que uma orquídea possa crescer bem, para que uma orquídea possa enraizar bem, florescer, ela precisa de um conjunto de obras para que ela consiga entregar para você o resultado que você espera. Então, não é só a adubação. A questão da adubação é uma coisa essencial, mas o ponto também que eu quero falar para você é todo o cuidado que você tem com a sua orquídea. O plantio de orquídeas é uma coisa de hobby, então a gente tem que fazer com que isso seja prazeroso. Você tenha prazer na hora de vir regar, que você tenha prazer na hora de observar o enraizamento das suas plantas para que não tenham queimaduras, o florescimento das suas plantas. Então, o que você tem que fazer na hora de adubar é seguir as orientações à risca do fabricante. É uma colher de café para 1 litro de água? É uma colher de café para 1 litro de água. São 2 colheres de café para 1 litro de água? São 2 colheres de café para 1 litro de água. Na questão do enxofre, é 30 gramas para 10 litros de água? São 30 gramas para 10 litros de água. Não fuja isso para mais, você pode fugir disso para menos, tá? Se o fabricante fala que é 1 colher de café para 1 litro de água, você pode colocar 1 colher de café para 1,5 litro de água, para 2 litros de água, porque quanto menos que vocês fizerem, é mais na questão de adubação, tá? E providenciar um local iluminado para que as suas orquídeas façam fotossíntese, tanto nas folhas quanto nas raízes, no caso de Phalaenopsis, que as Phalaenopsis também fazem essa fotossíntese nas raízes, por isso que as raízes são verdinhas aí e gostam de ficar com raízes expostas. Então o melhor substrato, como eu sempre falo aí, é o tronquinho, na verdade, porque se recupera muito rápido. A questão da adubação que eu queria falar para vocês é que eu uso todos esses adubos aqui, mas é porque eu tenho acesso e tempo para fazer um cronograma de adubação nas minhas plantas e eu quero entregar para elas uma vitamina completa, tá? Micro e macronutrientes. Então eu uso todos esses adubos aqui intercalados. Cada semana eu uso um adubo diferente e uma vez por semana eu uso o enxofre ou o Vitagold, como já tem vídeos aí explicando como é o meu cronograma de adubação. Isso é essencial para uma orquídea florescer? Não. A resposta é não. Tá? Isso não é essencial, porque como eu falei, existe ainda a sua regularidade de regas e a quantidade de iluminação solar que essas plantas vão pegar para que haja um enraizamento, um crescimento e um florescimento das suas plantas, tá? Então, se eu não utilizar isso aqui, as plantas vão florescer? Elas vão florescer.
A orquídea não precisa necessariamente de toda essa adubação aqui para florescer. Esse tipo de adubo aqui, ele pode até fazer que ela cresça mais, que ela floresça mais, até mais da conta do que ela precisaria. Sim, tá? Usar essa adubação aqui não é uma adubação errada, você pode usar sim, desde que você siga todos os passos aí que o fabricante indica, nas condições certas. Adubar sempre depois que regar, adubar quando não tiver mais incidência solar, manter a periodicidade na adubação, intercalar com tempos, com distância de um adubo para o outro. O essencial aqui, o ideal mesmo, seria a cada 15 dias, mas como nenhum desses adubos entrega para nossas plantas tudo que a gente precisa, então numa semana eu faço esse, noutra esse e outra nesse. Então, porque esse adubo aqui, essa adubação de floração, ela não tem os mesmos componentes de uma adubação de manutenção e muito menos de uma adubação de crescimento. Então, por isso, cada um desses aqui entregam minerais e vitaminas diferenciadas para nossas orquídeas a cada semana. Então, por isso que é dividido. Mais outra dica, se você não quer adubar suas plantas com toda essa química, com toda essa adubação, você pode colocar na base aí só um osmocote, né, que eu uso esse 14-14-14, porque quando eu viajo, quando eu não posso adubar, quando eu estou longe das minhas orquídeas, ela já vai se manter adubada com esse adubinho aqui, tá? Você não precisa necessariamente de toda aquela adubação para que as suas plantas floresçam. Lógico que se você puder dar toda essa adubação para suas plantas, elas vão ser plantas mais saudáveis, elas vão ser plantas que florescem mais, que enraizam mais, que crescem mais, que emitem mais brotações, mas não necessariamente você precisa usar tudo isso. Tem muita gente no meu canal que é iniciante e quando vê esse cronograma de adubação, se espanta porque é uma coisa complicada, porque é uma coisa difícil de se cronometrar e tudo mais, e muita gente às vezes não tem tempo. Então eu quero falar para vocês que isso aqui, ó, é uma escolha. Tudo isso aqui é uma escolha. Não é necessário que você coloque tudo isso aqui para você ter sucesso nas suas plantas, tá? O que você tem que estar de olho é na iluminação, é nas regas e é em algum tipo de adubação. Então você vai escolher um adubo que você... Se você não quer usar todos esses aqui, use um manutenção, porque o manutenção já vai ter um pouco de tudo isso aqui, não nas mesmas proporções, mas vai ter um pouco de tudo isso aqui. Então escolha um adubo que for mais fácil para você, porque como eu falei no começo, cultivar orquídeas é um hobby, não é para ser uma obrigação. Então você faz de acordo com o que você possa estar trabalhando para você relaxar. Que quando você chegar no seu orquidário, você sinta aquela paz, você sinta aquela necessidade de estar junto das plantas, de conversar com as plantas, de olhar para elas e se sentir bem por estar junto delas, se alegrar por uma brotação, ficar super feliz por conta que você viu uma ponta nova de raiz e se explodir de felicidade quando você vê uma floração. Então não é uma coisa para dar dor de cabeça para você, porque o excesso de adubação, se você é novato no cultivo de orquídeas e você quer usar todas essas adubações, você vai ter mais dor de cabeça do que resultados. Então, se você é iniciante, se você não tem tempo de adubar suas plantas com essa química aqui, com toda essa adubação, você pode começar com uma coisa básica que também vai dar resultados. Use um osmocote, use uma forma clássica de manutenção, que vai ser mais fácil para você colocar aí. Você vai colocar nas suas plantas a cada 3 meses. Tem outra formulação de osmocote que você coloca nas suas plantas a cada 5 meses. Então evita muita preocupação aí. O osmocote não queima raízes. Se você colocar na quantidade correta, não queima raízes. Você pode regar e toda vez que você estiver regando, você vai estar adubando, porque é um adubo de liberação lenta. Toda vez que entra em contato com uma água, ele emite ali, a água retira um pouco de nutriente essencial na quantidade certa para cada planta. Então, se você não tem tempo de todas aquelas adubações, se você não tem
conhecimento de como usar todas essas adubações aqui, use somente o osmocote. Ou então você pode passar para um plantio de uma forma mais natural, usando aí um bocache, uma torta de mamona, uma farinha de osso, uma farinha de sangue, que são coisas mais fáceis de ser encontrada aí na sua cidade. Em toda casa de agricultura, agropecuária vai ter um bocache, uma torta de mamona, e as suas plantas vão responder da mesma forma de quem usa todas essas adubações, tá? Ela talvez vá ter uma deficiência de cálcio, talvez vá ter uma deficiência de algum macro ou de algum micronutrientes, talvez ela vá se desenvolver um pouco mais devagar, mas ela vai desenvolver, ela vai emitir raiz, ela vai emitir folhas e ela vai emitir florações. Lógico que eu não posso tirar o mérito de toda essa adubação, porque quando você aduba com todo esse cuidado, com toda essa adubação, você vai ter um número maior de flores, uma emissão maior de raízes, um crescimento maior para suas plantas, desde que seja tudo cronometrado, tudo dentro da quantidade correta, tanto na quantidade de adubos, quanto na quantidade de regas, quanto na quantidade de iluminação e quanto na periodicidade de cada elemento que você vai oferecer para sua planta. Então, se você tem disponibilidade e você quer que a sua planta fique sempre bonita, sempre esplendorosa, você passa a utilizar todas as adubações. Mas se você não tem tempo e você quer uma coisa mais prática, você pode usar ou um adubo orgânico, farinha de osso, torta de mamona, farinha de sangue, um bocache, um adubo que você mesmo possa produzir aí na sua casa com esterco animal. E eu não sei se o esterco animal pode ser usado em orquídeas, mas como é uma planta, né, e na natureza ela usa esterco animal para sobreviver, porque é um passarinho que faz um cocô numa árvore e a chuva vem e faz com que essa planta sugue esse alimento, então alguma poeira que bate, então na natureza ela não teria toda essa adubação para florescer, e não necessariamente ela tem uma floração ruim na natureza. Então, como ela não tem tudo isso na natureza, então acho que uma adubação orgânica também é capaz de entregar para essa planta algum tipo de nutriente, não todos os nutrientes como esses adubos formulados para orquídeas entregam, mas não deixa com que ela não emita raiz, não emita folhas novas e não emita florações. Então, uma adubação orgânica também é capaz de fazer essas plantas florescerem e ficarem bonitas. Então, a minha dica de hoje, o meu recado de hoje é: se você tem como se adubar suas plantas com todas aquelas adubações que eu estou mostrando aqui, é prazeroso para você? Você consegue fazer? Então, se use todas as adubações. Eu uso da Forte, manutenção, floração e o crescimento, e o Forte Equilíbrio. Eu uso também o Vitagold para enraizar e uso o enxofre para repelir insetos, para matar fungos, para matar ácaros e para manter a minha planta também adubada com o enxofre. Mas se eu não tivesse nada disso, eu também teria florações só com a minha rega, só com a minha luminosidade e com uma adubação orgânica também, uma farinha de osso, uma torta de mamona, o que eu tiver acesso na minha cidade. Tá? Muitas pessoas falam: eu não encontrei o enxofre. Se você não tem um enxofre, você tem um detergente líquido que você pode fazer numa proporção aí misturado na água e borrifar nas suas folhas. Vai matar o ácaro, vai matar a cochonilha. Se você não tem os adubos da Forte nem o osmocote, você tem um esterco animal, você tem uma farinha de osso, uma torta de mamona, adubos que você consegue fazer aí com cinzas, tá? Tem adubos que se faz torta de mamona misturado com cinzas, só que tem que ter cuidado nas proporções aí para não queimar suas raízes. Mas é queimando raízes, é matando plantas que a gente aprende a cultivar. Tá? Eu tenho um cultivo, não é um cultivo maravilhoso, não é um cultivo esplendoroso, não é o melhor dos cultivos, mas eu
vou aprendendo a cada erro. Todos os dias se morre uma planta, ou então pego planta para recuperar e eu vou colocando adubos novos, vou melhorando, vou aprimorando até chegar num cultivo. Nunca vou chegar num cultivo perfeito, né? Porque só a gente que tem orquidária, que são produtoras, que sabe a fórmula certa de cuidar dessas plantas. Mas a gente vai tentando, a gente vai tendo florações, a gente vai vendo emissões de raízes. Hoje em dia, eu não gostava de plantio em tronco, mas hoje em dia eu sei que no tronquinho a planta se desenvolve mais, se desenvolve melhor, porque as raízes estão mais soltas, respirando mais, buscando mais umidade na atmosfera, não só a umidade que está no substrato, mas a atmosfera, a umidade que está no ar, a umidade relativa do ar. Elas grudam, elas formam um arranjo bonito. Então eu tô passando mais para tronquinho por conta disso, porque eu quero sempre entregar o melhor para as minhas plantas. Mas isso para mim, tanto a minha adubação como a minha forma de cultivo, é uma coisa prazerosa para mim. É uma coisa que eu acordo 5 horas da manhã para vir olhar elas, para cuidar delas. É como amanhece o meu dia, é como termina o meu dia. Eu me sinto muito feliz, muito em paz quando eu estou aqui. Então, adubar as minhas plantas com todas aquelas adubações, regar as minhas plantas, replantar, trocar de lugar, cuidar, encontrar o melhor cultivo é uma coisa prazerosa para mim. É um hobby que eu amo, assim como é falar essas coisas para vocês aqui. É uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu amo gravar, que eu amo poder ensinar a todo mundo aquilo que é bom para mim. Então, tudo que é bom para mim, eu passo para vocês. Então, isso aqui é um hobby. Fazer tudo isso aqui é prazeroso para mim. Então, por isso que eu faço essas adubações, porque eu tenho acesso, porque eu gosto de fazer, porque eu sei fazer, porque eu sigo à risca o que o fabricante fala para mim fazer, e para mim é prazeroso, e porque também é de fácil acesso, porque eu encontro na minha cidade, encontro muito fácil. Então talvez não seja muito fácil para todo mundo. Então, se não for fácil para você, existe uma outra forma de você conseguir também, com adubos orgânicos, com poucos adubos, com um osmocote, com a sua rega, com a sua luminosidade, você vai fazer essas plantas florescerem e crescerem também. Então tá deixado o recado aí, para desmistificar toda essa coisa de adubação que é super necessário, que você só vai ter floração se adubar com toda essa adubação aqui, e isso é mentira, isso não é real, isso não é verdade. Faça o que for melhor para você, cuide das suas plantas como você puder, da melhor forma que você tiver acesso, porque como eu já falei, isso aqui, você chegar e olhar para uma floração, tem que ser a coisa mais prazerosa para você, tá? O que te leva a cultivar uma orquídea, seja ela Phalaenopsis, seja ela Cattleya, seja ela Oncidium, você vai escolher o seu gênero, o gênero que você gosta de cultivar, ou então misturar de gêneros. Eu não tenho uma mistura de gêneros porque eu gosto de Phalaenopsis, eu amo Phalaenopsis. Muita gente não vem no meu canal porque acha que eu sou uma pessoa muito exclusiva, que eu gosto só de uma planta, e a Phalaenopsis é a planta que todo mundo tem, então não tem assim nada de especial, porque é uma planta barata, porque eu só cultivo plantas baratas, porque eu estou só mostrando Phalaenopsis, estou só mostrando Denfal, são plantas que você compra até por R$5, não tem um valor de mercado agregado, não é uma coisa de difícil acesso, não, tem gente que olha para isso, tá? Só que eu estou cultivando uma coisa que me dá prazer. Eu estou cultivando a Phalaenopsis, é uma planta barata mesmo, mas é uma planta, para mim, uma das orquídeas mais bonitas que existem. Então, eu decidi cultivar Phalaenopsis. Eu poderia estar cultivando Cattleya, eu poderia estar cultivando todos os tipos de Cattleyas, né, que são as orquídeas mais caras do momento aí. Eu poderia estar cultivando, porque graças a Deus eu tenho acesso a tudo isso. Onde eu moro tem tudo isso. Para mim é de fácil acesso conseguir. Eu tenho um patrocínio de orquidário legal, que nem o orquidário Fogaça, tá? Eu ganho plantas também lá do Garden de Atibaia. Então eu tenho acesso a Cattleyas. Agora eu não quero. Eu escolhi não querer, porque eu sou apaixonado por Phalaenopsis. Então, eu gosto de Phalaenopsis, eu decidi cultivar Phalaenopsis. Não importa se ela fosse planta
de 10 centavos não é o valor que essa planta tem na hora de comprar que me fez gostar dela. São essas florações, é esse tipo de folhagem, é esse enraizamento que é muito bonito, e cada flor é diferente uma da outra, com florações maravilhosas, com colorações muito esplendorosas. Então eu escolhi cultivar Phalaenopsis e eu estou aqui fazendo um canal para outros amantes de Phalaenopsis. Dentro desse cultivo de Phalaenopsis, eu encontrei a Denfal, que eu me apaixonei também, que eu tenho muitas Denfal. E sem falar nas Oncidiums, Chuva de Ouro, Cherry Baby, Miltone, Miltarsas, que também é uma paixão minha, mas nenhuma delas ficou tão acima como a minha paixão por Phalaenopsis. Então, o meu orquidário é um orquidário de Phalaenopsis. E com muito orgulho, independente do preço, porque nem tudo na vida é preço, tá? Porque a gente tem casa bonita, quintal com piscina, orquidário maravilhoso, com plantas esplendorosas, ótimos carros na garagem, mas quando a gente se for daqui, só o que a gente vai levar daqui é a vivência que a gente teve, é a alegria que a gente teve, o prazer de ter conquistado aquilo que for de melhor pra gente. Quando eu me for dessa vida, tudo o que eu conquistei na vida vai ficar aqui. Essas coisas não vão comigo, nem as Phalaenopsis, que a única coisa que eu vou ter dó de deixar para trás são essas Phalaenopsis. Nem essas Phalaenopsis vão comigo, tá? Mas o prazer de ter cultivado, o prazer de ter visto a floração, de tocar em cada planta, de ver que eu posso fazer mais por um vegetal, que é uma coisa viva, de ver que eu consegui raízes, que eu consegui florações, que elas me presentearam com essa beleza toda da natureza. Isso vai estar no meu coração, isso vai estar na minha mente, e nem a morte vai poder retirar de mim, porque isso aqui é um prazer que eu tenho, é onde acabam as minhas frustrações, é onde as minhas tristezas se acabam, é onde eu recarrego as minhas energias boas, é onde eu venho aqui com qualquer problema eu consigo esquecer uma dor, consigo esquecer um problema, consigo esquecer uma tristeza, consigo esquecer uma situação. Então é nesse local aqui, ó, simples, com plantas baratas, com plantas se recuperando, com plantas que eu comprei de R$5, é nesse local simples aqui da minha casa que eu me sinto feliz. É nesse local aqui que a felicidade que eu sinto em olhar para essas plantas aqui, dinheiro nenhum consegue pagar. Não é uma catleia de R$1.000, de R$300, de R$500 que vai me tirar o prazer de cuidar dessa Phalaenopsis, muitas delas eu consegui por R$5. E não é essa casa maravilhosa que Deus me deu, que eu sou muito grato por ela. Não é por ter piscina em casa, não é por ter um carro, não é por ter uma vida boa, não é nada disso a gente vai levar. Somos seres humanos que saímos do pó, e do pó nós iremos retornar sem levar sequer um parafuso de um carro, sem levar sequer um pedaço de tijolo de qualquer construção de casa que você tiver. Então, não se apegue a coisas desse mundo, não se apegue a coisas materiais, porque todas elas vão viver aqui. Você tem que correr atrás de uma faculdade, você tem que correr atrás de um carro bom, você tem que correr atrás de uma casa boa, porque se estamos na terra é para vivermos o melhor desse mundo. Foi para isso que Deus nos colocou aqui, desde que isso não influencie no seu caráter, desde que isso não influencie na sua forma de tratar as pessoas, o seu amor ao próximo não seja danificado por conta dos seus bens materiais. E dentro de tudo isso você pode sim viver o melhor dessa vida, porque Deus está aí para te abençoar, não somente na parte financeira, tá? Você tem que ser um ser humano bom, você tem que amar o próximo, você tem que gostar tanto de plantas como de animais, como de pessoas. Trata bem todo mundo, independentemente da forma de quem quer que seja, do poder aquisitivo, da classe social, independente do que seja um cachorro de rua, seja um cachorro de
de casa, você vê um cachorro bonito de alguém rica, você quer lá passar a mão, mas quando você vê um vira-lata, você vira as costas. Então isso não é ser humano, tá? Ser humano está dentro de você, é a sua essência, não é o dinheiro, não é o poder aquisitivo, não é o que você pode conquistar na vida que vai te fazer diferente dos outros. Somos todos iguais, tá? Nesse mundo, perante Deus, somos nós que nos classificamos, somos nós que nos achamos melhores uns que os outros, mas todos nós vamos morrer do mesmo jeito, apodrecer do mesmo jeito, só que isso que nós levamos da vida é o que nos faz diferenciar para onde iremos. Se vamos para um lugar bom, se vamos para um lugar ruim, porque existe vida após a morte, sim. E o que determina aonde cada um de nós vamos é o que fazemos aqui na Terra. Então aqui é um aprendizado, é uma coisa perfeita, é uma coisa perfeita, mas é uma coisa passageira. Estamos aqui para aprender e entregar ainda aqui na Terra para as outras pessoas aquilo que nós aprendemos aqui com a nossa vivência, com o nosso caráter, com aquilo que nós queremos ser. Então, ter condições não significa que você tem que ser melhor que ninguém. Quanto mais você tiver, mais igual ao próximo você tem que ser. Então, esse é o cultivo que eu estou falando hoje para vocês, até sair aí do contexto. Seja simples na sua vida, no seu cultivo, na sua forma de possuir as coisas. Se você conseguir ter toda essa adubação e tempo, faça o melhor pelas suas orquídeas. Se você não conseguir e você conseguir usar só os adubos que você encontra na sua cidade, ou os adubos orgânicos, ou aquela adubação que você mesmo consegue produzir, vai ser o melhor que você está dando para a sua orquídea, tá? E ela vai saber receber, ela vai sentir que você está fazendo tudo aquilo com carinho, que você está entregando para ela, tudo aquilo que você consegue, que está à sua mão, e ela vai te retribuir com lindo enraizamento, com lindas folhagens e com exuberantes florações. Então fique com Deus, Deus abençoe vocês. O que eu posso te pedir é que você curta bastante esse canal. Se esse vídeo foi bom para você, curta, se inscreva, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, com seus familiares, com seus grupos aí de Facebook. Me segue lá na página Phalaenopsis Mania no Facebook, @Phalaenopsis Mania lá no Instagram e no canal do YouTube Phalaenopsis Mania. Deus abençoe vocês, fique com Deus. Toda dúvida e sugestões que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo desse vídeo, que eu estou sempre aqui para responder vocês. Eu quero pedir desculpa que muita pessoa deixa mensagem, mas não são mensagens com dúvidas, então eu só deixo um joinha, um coraçãozinho. Mas se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, eu estou sempre respondendo todos os comentários que eu acho pertinente responder, tá bom? Deus abençoe vocês mais uma vez. Fique com Deus e muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo, pessoal.